Ok, gravando. Nós estamos aqui no horário CD da disciplina de Informática e Sistemas Escolares, recebendo excepcionalmente nossa querida professora Alana, direto do IFSC, é difícil de falar essa sigla. IFC, amiga. IFC, né? Igualzinho a gente. Faltou só o E. Acaba que na sonoridade soa praticamente idêntico, né? Diretamente aí do Campus Videira. Então, seja muito bem-vinda. Tá? Sou extremamente grata pela sua colaboração e os meninos estão extremamente felizes de ter você aqui com a gente. Tá? Coraçãozinho e a tela é toda sua. Obrigada, professora Paula Denise, né? Carinhosamente, Paulinha. Muito obrigada pelo convite, né? Essa casa que é o Instituto Federal sempre do Ceará, sempre estará aqui na minha agenda, com toda certeza, que eu puder atender, atenderei. Então, meus queridos, fiquei aqui com essa responsabilidade de trazer para vocês um pouco dos sistemas escolares dentro da gestão educacional. A disciplina não é de gestão educacional, mas os sistemas escolares, eles agem especificamente dentro desse núcleo gestor, dentro desse corpo gestor, que não é só a pessoa em si, mas são as ações que precisam ser tomadas desses atores para que funcione a escola, para que funcione o sistema municipal, para que funcione o sistema estadual, para que funcione o sistema federal. Então, todos os sistemas nós temos, em todos os sistemas, todos os entes federados, nós temos a informatização de algumas burocracias, de algumas necessidades que precisam ser respondidas pelas escolas, tá? Então, assim, para começar, né, a professora Paula já fez um adendo com vocês aí no AB, ela trouxe aí alguns desafios, alguns receios, ela trouxe aí a perspectiva da própria disciplina, dos assuntos, o que isso tem a ver com a secretaria escolar, sua importância, etc. e tal. E aí, eu quero ver com vocês aqui quais são os medos, né, ou desafios que vocês hoje, né, o Ângelo, a Rochelle, a Renata, a Carliene, quais são os medos, os desafios que vocês veem hoje para assumirem um posto de trabalho que tenha sistema informatizado? Pode ser qualquer medo, pode ser, sei lá, medo da oscilação da internet, medo de não saber mexer no sistema, medo de gerar uma informação errada, medo de deixar a escola sem... Pode ser qualquer medo, tá? Coloca aqui no chat, e aí eu vou colocando aqui no slide para a gente ir fazendo essa interação necessária aqui dentro da minha fala. Vocês sabem que eu falo muito, né? Então, eu preciso dar esses momentos de interação, senão, se deixar, eu vou 4 horas falando aqui direto. E aí vocês não me aguentam tanto assim, né? Também não vamos... Bora lá. Tem algumas coisas aqui no chat já. A Renata colocou a falta de suporte técnico. Boa, Renata. O Wilson colocou passar em uma seleção para poder entrar, né? O Ângelo colocou entrar na escola com falta de recurso, o que vai dificultar bastante o trabalho, né? Então, é um desafio externo, né? Muito bom. Cadê Claudênia? Tá aí, Claudênia, vamos lá. Qual é o medo, o desafio aí? Quem quiser falar, pode falar também. O maior medo, professora, em assumir hoje em dia seria questões políticas, na verdade. Seria... Trazendo bem para dentro da realidade do serviço público, a questão política. Porque, às vezes, você até tem a formação, uma boa formação, que nem a gente está tendo aqui no IF, a gente tem o suporte necessário, o município, às vezes, oferece até os cursos de formação, porém, às vezes, essa questão política impede de você, como o Ângelo falou, você passa, mas não consegue, às vezes, assumir. Perfeito. Então, hoje, dentro da realidade em que eu estou vivenciando dentro da escola que eu trabalho, eu acho que o meu maior medo seria
questões políticas. Perfeito. Obrigada, Glaudinha. Quem mais? Deixa eu ver quem não foi aqui para eu chamar. Rochelle, Zenete, Raveline, vamos lá. Vai, Ju, qual o principal desafio aí? Estão pensando. Eu acho que alguém está dizendo assim, calma, professora, que eu estou escrevendo, né? Calma, professora, que eu estou escrevendo. Tá, então vou tomar um gole de água enquanto vocês colocam aí para a gente seguir. Ah, boa. Medo aqui da prof. Paula. Gostei. Gostei. Então, o que a gente já tem aqui? Já volto aí no chat. O que a gente já tem aqui, né? A falta de suporte técnico, muitas vezes, de fato. Quando você está na escola, o que tem na secretaria de... quando você está numa escola pública, você tem na Secretaria Municipal de Educação 2 ou 3 pessoas, quando tem, que são pessoas que prestam serviços de suporte técnico e informática nas escolas. Mas essas pessoas estão tão atarefadas com o que já tem de demanda da própria Secretaria de Educação que não supre as demandas das escolas. E aí as escolas também não têm um orçamento, assim, um bom orçamento que dê para contratar uma pessoa pela própria escola. Então, de fato, a falta de suporte técnico é uma garantia de que vai acontecer. Não vou colocar aqui, não vou pincelar aqui uma cor bem bonita, bem colorida em algo que a realidade não mostra. Então, a realidade é que, de fato, falta suporte técnico. Isso é um medo nosso, porque uma vez que você não consiga, você não tem a formação técnica do sistema ou da própria máquina, né? E aí, se você não consegue operar no mínimo, o máximo que seria ali fazer uma transferência de dados do sistema, aquilo não vai acontecer. E muitas vezes, o que acontece, né? Se a Rayane tivesse aqui, ela ia comentar. O computador da escola não presta, aí eu tenho que fazer no meu computador de casa. Então, eu tenho que levar o meu computador para a escola, né? Então, isso acontece, né? Essa questão dessa falta de recurso que alguém colocou aqui, que foi entrar na escola com falta de recurso, né? O que dificultaria bastante o trabalho. Então, existe essa escola sem recurso? A grande maioria existe, né? E aí a gente geralmente, quando quer usar algo mais informatizado, mais automatizado, mais moderno, a gente acaba tendo que levar os nossos equipamentos, porque muitas vezes a escola não tem, né? Tem, o Ju colocou aqui, né? Internet de qualidade. Também, gente, nossa, eu dava aula numa escola, que eu não vou dizer o município, depois quem souber do meu currículo lá vai descobrir. Mas sabe por que não tinha internet no laboratório de informática da escola? Porque, primeiro, a energia, a fase da energia não suportava ligar todos os computadores no laboratório de informática. Pasmem, né? Então, assim, é uma questão infraestrutural que, muitas vezes, as questões políticas, elas atrapalham muito, como a Glaudiane trouxe, né? Porque a questão política, ela vai interferir o quê? Ela vai interferir não necessariamente no dado que você coloca no sistema para tornar indicador lá, para o governo saber quanto você gastou, etc. e tal. Não, mas ela vai interferir assim. Ela vai direcionar um gestor para a escola, que não é uma pessoa que tenha formação ou que tenha um comprometimento educacional necessário para que faça as coisas andarem. E aí você se sente sozinho, sem aporte algum da própria escola, para trabalhar como deveria. Então, isso também a gente vai ver lá em gestão, né? Mas, assim, isso, Alana, é a maioria? Não. Não, gente. Quando eu comecei na educação, quando Paulinha começou na educação, sim, era a maioria. Hoje, não. Hoje, a gente tem um sistema muito mais democrático, um sistema que envolve
indicadores de competência, mas é algo muito novo. Indicadores de competência é algo muito novo. Mas o sistema de eleição também é algo já que tem um pouco mais de tempo. Mas hoje a gente tem gestores escolares que são muito mais competentes, têm muito mais um perfil técnico bom do que simplesmente o apadrinhamento político. Então, isso é realidade, tá? Isso está mudando. Alana, são em todas as escolas? Não, vamos colocar assim, 60%, quase 50%, né, ali dos municípios, né? Porque hoje um dos recursos do Fundeb, que é o VAR, ele está relacionado com a forma como o município escolhe os seus gestores escolares. Então, é um indicador, né? A escolha do gestor escolar é um indicador para eles receberem a complementação do recurso. Então, eles, peraí, tem que fazer um negócio aqui direito, né? E aí, essa questão política, ela ganha um pouco menos de interferência, mas, obviamente, a gente sabe que ainda existe, nós estamos no Brasil, né? É difícil porque é um problema cultural. Um grande medo, um grande desafio também é passar num processo seletivo. E aí, o que o sistema informatizado tem a ver com o processo seletivo? O processo seletivo ele vai ter questões que vão falar do Microsoft Word, ou o Open Doc, né? Ou talvez agora do Google Docs, né? Ele vai ter questões que vai falar do hardware da máquina, né? O que é o hardware da máquina? É o notebook, a CPU do computador, é a placa-mãe, né? São aqueles recursos que a gente tem, que a gente pode pegar, né? Vai falar de softwares. O que são softwares? São, por exemplo, os sistemas que eu vou mostrar para vocês são softwares. É a lógica, é o pensamento da máquina, é o software, né? Então, dentro de um concurso, quando você vai fazer prova, seja para qualquer rede, para qualquer instância, dentro do assistente administrativo, técnico administrativo, secretaria escolar, terão questões relativas à informática. Né? E aí não é só para passar no concurso que vocês têm que saber isso aqui. Vocês têm que saber isso aqui, né? Cadê minha outra aluna lá? Para a vida, né? Isso aqui não é só para a disciplina, mas é para a vida, né? E aí saber utilizar os sistemas não significa que você vai conseguir utilizá-los, né? Por exemplo, o município tem um sistema de diário online. O que é um diário online? O professor entra na sala pelo próprio celular, ele faz ali a frequência dos alunos. É fato que todo mundo vai usar? É fato que eu, sabendo usar aquilo, eu vou ter um rendimento melhor da turma, porque eu vou gastar menos tempo com a frequência, ali a minha frequência já vai estar em PDF, já vai direto para o sistema da própria escola, etc. Beleza? É bom. Mas todo mundo vai ter o mesmo pensamento? Não. A maioria dos professores podem reclamar da questão da internet, ou porque tem que usar o próprio celular, e o que vai acontecer? O gestor da escola vai dizer, então vamos voltar para o papel. Então, muitas vezes, a expertise de saber utilizar algum sistema não significa que aquilo vai funcionar plenamente, porque é uma questão também cultural e é uma questão de variáveis externas. E aí, quando a prof. Paula diz assim, o próprio sistema, né? Então, isso vai depender muito de como essa cultura ela está imbricada. Né? Se a gente tem, olha só, se a gente tem no cenário A um gestor que é indicado politicamente, não tem perfil educacional, a escola ela tem sérios comprometimentos de infraestrutura, não tem recurso, e chega um secretário high-tech, alta tecnologia, né? Olha esse cenário aqui, como vai ser difícil, como vai ser desafiador, que de fato o sistema está contra ele. Né? A matrícula foi feita há 20 anos, a matrícula é feita no papel e ele quer transformar isso aqui no sistema informatizado. Né? Então, enfim, é um cenário difícil, desafiador. Mas você tem um gestor que é altamente comprometido num cenário B, você tem um gestor que é altamente comprometido, ele tem um perfil high-tech, inclusive, ele tem parcerias com projetos e universidades, então tudo roda na escola, tudo que é piloto roda na escola, a escola tem uma infraestrutura linda, é uma escola modelo, e ela tem recursos que não vêm só do próprio município, ela tem recursos que vêm também de outras parcerias institucionais que são feitas. E aí você, secretário escolar, chega lá sem saber bulufas de tecnologia. Entendem?
Então, nós temos essa questão do ambiente, mas nós também temos algo do ambiente que nós não podemos mudar, nós chegamos nele, muitas vezes nós não podemos mudá-lo, mas nós temos algo que para nós pode ser modificado. Então, eu sei mexer, eu sei que é importante, eu sei como fazer, mas a escola não me dá condições. Então, o que a escola me dá como condição? O que é possível fazer? O que é possível fazer? Né? Então, sempre a gente tem que se perguntar o que eu consigo fazer, o que eu posso, o meu melhor, o que eu posso dar do meu melhor aqui, que vai beneficiar também a escola. Tá? Então, esses medos de vocês, eles perpassam não especificamente, pelo que eu pude perceber aqui, pela utilização em si do sistema, mas pelas questões da própria profissão, né, e da cultura escolar que estão aí imbricadas, né? E aí, assim, se a gente pode escolher para onde a gente vai, que a gente escolha o lugar que nós realmente desejamos ir. Parece algo redundante, né? Assim, na língua portuguesa que eu acabei de falar, e algo esperado, mas é uma lógica que muitas vezes a gente não usa, né? Então, assim, eu sou obrigada a fazer um concurso público? Por quê? Eu sou obrigada a continuar nessa escola particular? Por quê? Eu sou obrigada a continuar na escola, ou eu posso ir para uma secretaria de projetos, de fundação de universidade, ou eu posso ir para auxiliar administrativo na secretaria de uma universidade, de uma faculdade privada, né? Então a gente se pergunta o que a gente pode, o que a gente tem e o que a gente quer, para que a gente possa ter bons resultados aí da nossa trajetória. Hoje, nossos objetivos são apresentar os principais sistemas de gestão educacional e também discutir a importância da gestão de dados na educação, tá? Então, alguns sistemas informatizados, e é muito bacana, porque eu sou da educação, já fez 15 anos que eu estou em sala de aula e eu não sabia da metade desses sistemas, né? E aí, quando eu passei a dar aula para o curso de secretaria escolar, foi que eu vim descobrir esses sistemas, né? Porque muita coisa a gente vê a gente está ali dentro da sala de aula, no chão da sala de aula, como professor, a gente não tem a dimensão do que ocorre para que eu esteja ali usando o livro didático, para que eu esteja ali conseguindo acender e apagar a luz, para que eu esteja ali conseguindo ter água para os meninos lavarem a mão, tendo cartolina, tendo caneta, tendo lápis, etc. e tal. Muitas vezes o professor não tem essa dimensão. Há uma equipe toda trabalhando por trás para que isso ocorra, né? E geralmente é uma equipe, né? Que é o secretário escolar. Geralmente é uma equipe, mas o trabalho vai acontecendo, né? E aí os sistemas, eles servem como não só indicadores de dados para o próprio governo, mas também eles servem como porta de entrada de recursos financeiros. A gente tem que declarar, tem um limite, né? A gente tem que declarar, assim, eu tô colocando vocês dentro do barco, mas quem tem que declarar imposto de renda à Receita Federal, quem tem que fazer a declaração das suas receitas anuais, tem ali o sistema da Receita como uma métrica, né? Quanto você gastou, quanto você recebeu, se isso está discrepante, se isso não está, etc. e tal, quanto você deve ao Tesouro Nacional, etc. e tal. Na educação, nós temos algo muito parecido para as escolas, que é através do CIOP, que é o primeiro sistema que a gente vai ver. No CIOP, e aí eu vou trazer sempre essas informações, eu vou trazer o nome do sistema, alguns dados sobre ele, o hiperlink ali na página e uma página de ilustração. O CIOP, ele é um sistema em que você declara o que você utilizou de recurso, quando, o que falta utilizar. E aí, se você não responde ao CIOP na data prevista, do período que deveria ter respondido, você fica inadimplente, e aí você não recebe o recurso de complementação do ano seguinte. Então, é tipo uma Receita Federal, certo? Só que da escola. Porque a escola, ela recebe recursos
ela recebe recursos tanto do governo federal quanto do governo estadual para a escola que é municipal. Então, dentro da nossa rede, a gente tem o município, o estado e o governo federal, né? É a hierarquia. Então, a escola municipal, ela recebe recursos desses outros aqui. E aí ela precisa gerir e precisa entregar essa informação de forma clara, para que ela não deixe de receber. No caso, o CIOP, quem responde por ele são gestores municipais. Aí ele fica na Secretaria de Educação, tá? E aí a gente tem relatórios que dizem quanto o município gastou, quando ele gastou. É importante para a transferência da gestão educacional. Gera relatórios para toda a sociedade ter dimensão desses gastos, né? Que hoje o mínimo obrigatório de investimento é de 25% do orçamento para a educação, né? Então, você saber se o município está investindo ou não, etc. e tal, é interessante. E ele pode ser acessado, as informações gerais são acessadas por meio dessa página do gov.br.fnde, mas o sistema em si, ele precisa ser baixado, ele não precisa de uma senha para ser acessado, mas para transferir os dados ele precisa da senha. Então, ele é um sistema offline que, quando conectado para transferência de dados, ele faz facilita um pouco, né? Porque não é um sistema online, que quando cai a internet, aí você tem que voltar tudo de novo, então não salva aquilo que você fez. Então, nessa questão de suporte é bem interessante, tá? Um outro sistema também... Alguém já conhecia o CIOP? Não. Não? Tudo novidade aqui até agora? Tá. Tranquilo. Qualquer coisa, vocês levantem a mão, perguntem, coloquem no chat, por favor. Não fiquem aí só recebendo, só mastigando esse conteúdo, tá? Devolvam. No final, a gente vai ter atividade, é óbvio, né? Bom, sistema de gestão de prestação de contas, o chamado Contas Online, que é o SIG-PC. O SIG-PC, ele é uma plataforma também vinculada ao FNDE, só que diferente do CIOP, ele é de todos os programas, de todos os projetos educacionais. Então, sei lá, o programa de transporte escolar, né, que é o Caminho na Escola, o da Merenda Escolar, o do PNLD, todos esses programas, eles têm que se prestar conta deles, e o sistema é esse, Contas Online, tá? Então, nesse sistema, a gente tem uma ferramenta que ela vai validar, ela vai enviar e vai validar a prestação de contas, né, do usuário. Os usuários quem são? São gestores e técnicos das entidades que estão vinculados a esses programas, a esses projetos. Então, sempre no município vai ter o coordenador do PNAD é o fulano, o coordenador do alfabetização na idade certa é cicrano, né? Porque são as pessoas chaves, né? São as pessoas que gerem também os sistemas e prestam contas desses projetos, né? Então, tem uma melhor aplicação e uma melhor visualização dos recursos públicos que são empregados nos programas. Essa é uma tela de consulta, não é a tela que você envia os dados, na verdade é a tela que você pode consultar os dados. São muitos filtros, então, na minha visão de usuária, né, é um sistema que ele, apesar de dar transparência dos recursos educacionais, ele não tem uma manuseabilidade, ele não é fácil de manusear, então a pessoa precisa ter um certo know-how para entender que filtro ela gera, para onde, para que programa e etc. e tal, para ela ver quanto está sendo gasto e prestado conta ali, que é um dos problemas que a gente tem dentro da nossa configuração Brasil, né? A gente tem muitos sistemas, a gente tem sistemas que são um pouco mais difíceis que outros, e outros que dão transparência do gasto público, mas que são inelegíveis, porque você não consegue entender o que é que tem ali, né? Então, são alguns problemas que a gente tem, mas isso acontece por quê? Porque o usuário, ele não, na verdade, não existe, né? Quem é que vai estar por aí caçando quanto o município gastou no programa tal, do ano tal, nananana, só pessoas que realmente vão trabalhar com aquele dado, ou pessoas que precisam daquele dado para empreender novas ideias a respeito daquele município, daquele estado, enfim.
é uma coisa que falta, né, na nossa política educacional, que é o monitoramento das contas da gestão pública. Um outro sistema, tá, é o CIMEC. Esse eu também não sei se vocês já conhecem, se vocês já entraram, né? O CIMEC, eu mesma, Alana, eu tenho quatro cadastros nele. Tem alguma amiga, Paulinha? Tem algum do CIMEC? Não? Se eu tenho, desconheço, mas acho que não lembro. É bom que agora dá para entrar pelo seu Gov, é bem rapidinho, você precisa lembrar de login e senha, você entra e vê. Aí eu estava, né, ontem eu estava fazendo a atualização do slide, aí eu vi, né, que eu tenho lá uns 4 cadastros, que eu fiz um cadastro para ser avaliadora do PNLD, nunca fui chamada. Um cadastro na época que eu era coordenadora dos tutores do Proconselho e 2 cadastros na época do CISPACTO. Então, são projetos, são programas que são desenvolvidos dentro da educação, que tem várias pessoas participando desse processo, podem ser técnicos, podem ser parceiros, podem ser pessoas da universidade que estão envolvidas na execução dessa política e precisam alimentar e precisam enviar dados, né? Então, por exemplo, quando eu tive acesso ao CIMEC na gestão lá do Proconselho e do CISPACTO, foi para ir gerenciando os coordenadores que estavam enviando os relatórios e fazendo a sua devida tarefa para que eles recebessem a bolsa. Então, eu fazia lá esse controle dentro do CIMEC, o CIMEC jogava aqueles dados para um outro sistema do MEC que fazia o pagamento das bolsas lá dos professores, né, na época do programa. Então, é uma ferramenta que traz esse monitoramento, que traz esse controle, mas só quem tem acesso realmente, só quem precisa ter acesso, são as pessoas que coordenam determinadas políticas educacionais. E aí, essa ferramenta, ela não tem uma tela de acesso à transparência do que é colocado nela, como a anterior, né? A SIGPEC. Não tem. A CIMEC é só a tela de você entrar e colocar lá as informações. Ela não tem a tela de transparência de dados, né? Alana, até agora, qual é o sistema que eu, secretário de Educação, vou ter acesso ou vou usar? Você possivelmente poderá usar o anterior, esse aqui, ó, a nível de consulta, né? O programa que está vindo para a escola, a prestação de contas que foi, o relatório que eu assinei, mandei para a Secretaria Municipal de Educação, foi colocado no sistema, etc., né? Pode ser visto, mas talvez você tenha acesso se você for coordenador de alguma política dentro do CIMEC, né? Geralmente, o secretário de Educação não coordena, né? Ele tem tantas atribuições que quando chega um projeto, um programa na escola, ele sai de fininho, assim, fala, eita, eu não posso participar porque eu tenho isso, né? Então, o secretário, ele sempre... Mas, assim, não os culpo, tá? Estou só fazendo um adendo. Agora, esse sistema aqui, secretário, é do secretário escolar. É da responsabilidade do secretário escolar. Então, a chancela dos dados sobre alunos, professores, escolas, infraestrutura, renda per capita, desempenho, frequência, tudo isso é de responsabilidade do secretário escolar. Não do secretário coletar a informação, mas é do secretário enviar essa informação dentro da Educacenso. Então, a forma de trazer esses dados, né, às vezes é o coordenador pedagógico, às vezes você pode usar um formulário, né, do próprio Google Forms, o técnico administrativo te ajuda com isso, né, então, enfim. Mas o fato é que, quando o secretário tem acesso ao censo escolar, ele tem ali, eu esqueci de colocar aqui, né, mas depois eu posso até encaminhar para vocês. Ele tem ali um formulário de informações básicas que o sistema já espera que ele coloque. Então, ele pode deixar isso para o início da coleta dos dados, ou assim que ele entra na escola, ele já pode começar a coletar esses dados. Para quando o sistema do censo abrir, ele já ter boa parte dos dados para colocar lá no sistema. O Educacenso, gente, é o sistema mais importante para o município, para a escola.
Porque se você coloca os dados dos alunos e professores errados, isso pode incidir lá no recurso, pode não, isso vai incidir lá no recurso que é repasse para o município e para a escola. Então, os valores de aluno por ano, os valores que vêm de infraestrutura, etc., são com base nos dados do censo. Então, se os dados do censo estão equivocados, para-se o repasse, analisa-se os dados, ok? Então, existe essa interferência direta do Educacenso dentro do financiamento que vem para a escola. Então, é por isso que só quem faz o Educacenso são os secretários escolares, né? É difícil o técnico administrativo fazer, porque o secretário ele recebe a remuneração a mais dessa função para que ele tenha a responsabilidade dos dados que ele está enviando, né? Então, além disso, o censo ele é fundamental na formulação de políticas, né? Quantos alunos de escolas ribeirinhas, quantos alunos quilombolas, quantos alunos indígenas, quantas escolas são multisseriadas, né? Quantas escolas ficam distantes e precisam de transporte escolar. Então, tudo isso vem de dados refletidos, analisados do censo escolar. O censo escolar é a melhor medida, é o melhor sistema do mundo? Não, pelo contrário, né? Ele tem várias falhas, desde instabilidade, desde erro na autenticação de alguns dados, etc. e tal, até a demora de gestão desses dados. Né? Então, quando você joga o dado da escola lá, não é na semana seguinte que vai ter um relatório dizendo como é que está o município de Horizonte, como é que está o município de Ipacajus. Não, isso demora ali mais de um ano. Então, os dados do Educacenso, eles abrem ali mais ou menos em abril, maio, né? Não, desculpa, março, abril, para fechar em maio a primeira versão, para em junho bater o martelo, e aí ter a versão mesmo quase no final do ano. E aí no final do ano já não chega orçamento nenhum, assim, não chega nada com base no censo daquele ano, chega no começo do ano com base do censo passado. Então, assim, é uma métrica que o governo utiliza de previsão orçamentária da quantidade de alunos. Mas aí, quando o censo é enviado, bate com o repasse que está sendo feito. E aí chega a prestação de contas no final do ano. Então, é mais ou menos assim que funcionam os nossos gastos públicos. E os sistemas informatizados, eles são a chave que precisa para rodar dentro desse sistema de financiamento público. Notem que a disciplina é de sistemas informatizados, mas a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre financiamento, a gente fala sobre variáveis do nosso trabalho, a gente fala sobre a própria competência técnica do sistema, a gente fala do próprio sistema, mas não está em voga só o sistema. Não adianta nada você chegar na escola e dizer, tá aqui, toma, você é responsável pelo censo escolar, você tem de tal a tal prazo para dar conta disso aqui. Aí você vai meio assim naquela malemolência, naquela coisa, sem entender o que é o Educacenso, sem entender a importância do censo escolar. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Né? Enfim, eu conheço alguns causos, não vou comentar aqui, né? Mas assim, já teve município respondendo no Tribunal de Contas da União, porque duplicou dados lá no censo, né? Enfim, e aí quem fez isso, né? Foi uma pessoa lá que fez, né? Não foi o sistema que calculou erroneamente, senão teria calculado de mais de um município, né? Mas enfim. Então, é necessário muita ética, muito compromisso, entender realmente o que você está fazendo e não só a digitalização. É importante a digitalização, mas aqui a gente não está no curso de digitador, a gente não está num curso aqui de o mais rápido em digitar tantas palavras por hora vai ser selecionada. Não é isso. Né? A competência técnica é no sentido de você saber usar o sistema, mas é no sentido também de você
não ter medo de acessar o sistema para aprender com o próprio sistema como utilizá-lo, tá? Isso é uma coisa que eu ia falar só lá no final. E aí, só para terminar, esse é o último sistema, que é o Diário Online. É um sistema da própria Secretaria Estadual de Educação. Então, quem trabalha em escolas estaduais vinculadas ao governo do estado, tem o professor online, né? Só que o professor online ele tem vários perfis. O que preenche mais dados assim são os professores. Eles vão preencher aí os horários, as turmas, notas, frequência, etc. É realmente um diário online, né? É uma ferramenta que ela vai estar especificamente em sala de aula, vai facilitar esse acompanhamento pedagógico. Ela também dá acesso aos pais verem os boletins dos filhos de forma online, né? Então tem aquele negócio lá de o cachorro comeu meu boletim, né? E eu não consigo mostrar as notas para o meu pai e para minha mãe. Contribui para essa comunicação mais rápida entre professores, administração escolar, responsáveis. E é um sistema que, assim, tem suas instabilidades, mas até agora tem dado certo, até agora tem caminhado bem, né? Não tenho muitos adendos a fazer desse sistema, não, tá, gente? Tranquilo? Calmo? Ok, Wilson. Bom, e aí, antes da gente chegar ali na nossa atividade prática, eu tenho algumas considerações a fazer, né, sobre o Fundeb. Vocês não me perguntaram, mas acho que ficou assim, né, na dúvida. Mas eu vou perguntar para vocês, então. De onde vem o dinheiro para manter um aluno na escola? De onde vem o dinheiro para merenda, fardamento, livro, ônibus? De onde vem esse dinheiro? Vocês sabem? Calma, um de cada vez. Os 3 poderes não, professora. Tipo, dos impostos que são pagos e aí a porcentagem de cada um. Exatamente. Exatamente, Cláudio. Exatamente, Gabriel. Esse recurso vem dos impostos que são pagos. A gente para pensar. Mas não é só a educação, professora. É também a saúde, são também os outros programas sociais. Tudo isso vem dos impostos, não é, professora? Exatamente. Os salários dos cargos públicos, exatamente. Então, assim, o que a gente arrecada, a gente não, né? O que o sistema arrecada de imposto, a gente não tem uma noção muito clara do quanto é, mas o fato é que é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, pensem na escola que vocês trabalharam ou estudaram. Nas condições, em como era a sala de aula, em como era a escola. Lá, vou fazer o recorte aqui dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Pensaram lá na escola, né, que vocês estudaram, ou a que vocês estão trabalhando. Sabe quanto que em 2024 a União repassou para um determinado município o quanto esse aluno do ano inicial ele valia por mês? R$ 857. Um aluno dos anos iniciais. Aí da creche, dos anos finais, do ensino médio, vai mudando, né? Esse valor vai mudando. R$ 857. É muito, é pouco. Vai depender das condições que nós temos de infraestrutura, de alimentação, de material didático, de acesso à escola. Depende se é muito ou pouco. Se você estudou numa escola que era no quintal da casa de alguém,
que não tinha nem a carteira, né, que a gente usa para escrever. É muito, né? Mas se você estuda numa escola que tem ar-condicionados, tem uma quadra poliesportiva, tem muitos servidores, e aí o material didático tem até tablet, nananana, é pouco. Sabe por que eu estou fazendo essa comparação, gente? Para a gente ter uma noção de quanto vale um aluno dentro do sistema público de educação. Muitas vezes a gente não tem essa noção. E o que eu estou falando é do repasse da União. O Estado e o município, eles podem investir à parte também. Glaucia, você levantou a mão? Pode falar. Não, eu ia fazer só, acho que uma crítica, professora. Não seria por conta desses valores que é tido por aluno, que existe aquela meta de retenção dos alunos até o 9º ano? Tinha. Não tem mais. Porque, assim, a retenção dos alunos, eles não pode, a gente sabe que não pode reter o aluno até ali o 2º ano, né? Uhum. Mas aí a gente sabe que existe, que, assim, um certo medo, receio de alguns professores, algumas escolas, sei lá, municípios. Eu falo pelo que eu escuto, né? Assim, não pode reter o aluno, a gente não vai poder reprovar, porque a gente só pode reprovar tantos alunos. Só pode reprovar uma quantidade X de aluno por conta dos valores que são repassados. E isso eu escuto muito no grupo, estou falando assim que eu escuto muito no grupo do sindicato, por exemplo. Porque a gente está sem grupos por categoria e está todo mundo num grupo só, que era o grupo antigamente, era o grupo dos professores, está todo mundo num grupo só. Então, é o que eu vejo, escuto muito, né? Se chega no final de ano, eu vejo alguns professores comentando, não pode reter tantos alunos por conta que a gente só pode reter certa quantidade lá, X, a escola só pode reprovar tantos alunos. Não seria de uma forma assim meio que encoberta por conta desses valores? Quando o aluno ele é reprovado, esse valor diminui no ano seguinte, professora? Não. É o mesmo? É atualizado de qualquer forma, né? Não, o que acontece, Glau? Hoje não se pode mais ter esse pensamento. Porque hoje tem um indicador novo, que até está no último tópico, que é o VAR, que é o valor aluno ano resultado. O VAR, ele surgiu tem pouquíssimo tempo, assim, menos de 10 anos. Porque o corte na educação é 10 anos, né, minha gente? Porque pouquíssimo tempo, né, as coisas demoram muito na educação para acontecer. Então, por exemplo, qual é a escola que o recurso vem certinho? É a escola que matricula toda aquela população que existe ali, que precisa ser matriculada naquela série, ou seja, que capta os alunos, que não deixa nenhum aluno fora da escola. É a escola que consegue um bom rendimento desses alunos, pelo menos em língua portuguesa e em matemática, e isso pode ser visto nas avaliações em larga escala. É a escola que não reprova, mas que ao mesmo tempo que não reprova, ela traz esse alto desempenho. E é a escola que hoje, né, pelo VAR, é a escola, isso em termos de aluno. E é a escola que também traz uma diminuição das desigualdades socioeconômicas. O que isso quer dizer? Os alunos que são alunos de vulnerabilidade social, eles têm um progresso de desempenho durante o ano. Isso atesta esse indicador de que não como é que se fala? Valida-se essa equidade. Então, hoje que eu digo, né, 2 anos para cá, hoje o VAR, ele impede que tenham essas artimanhas e esses artifícios vinculados ao custo do aluno. Então, antes era mais fácil ludibriar o sistema? Sim, porque não tinham métricas, não tinham indicadores, não tinham instrumentos que fossem capazes de validar e gerenciar o que vai para onde, né, dentro daquele grande investimento, dentro daquele grande bolo que é o Fundeb. Hoje tem, e tem critérios muito específicos. Hoje, em 2025, municípios não receberam o complemento de 2024 por não terem sistema de gestão democrática, por conta dos gestores indicados politicamente.
não receberam por não trazerem esse progresso na desigualdade socioeconômica. E teve um outro ponto também, buscativo. Eles tinham, são municípios que tinham, por exemplo, eles tinham 500 alunos no segundo ano. E aí, no ano seguinte, eles desceram para 100 alunos. O que justifica isso? Se tem 500 alunos num ano, no segundo ano, no outro ano tem 100, então, quer dizer, o povo parou de ter filho, as crianças pararam de ir para a escola, e aqueles outros 400 que estavam lá no primeiro ano, né? Então, assim, é meio ilógico, né? No frigir dos ovos, é óbvio, eu dei um exemplo assim, bem, né, bem assim, exagerado para vocês entenderem. Mas a métrica hoje é que ela está condicionada ao município e às escolas a testarem algumas regularidades que foram já instituídas legalmente. Ano passado, quando eu estava na disciplina de gestão educacional com os meninos antes de vocês, a gente viu a portaria que saiu sobre essa regulamentação do VAA na indispensabilidade do processo seletivo do gestor e da sua avaliação por competências. Então, o que o governo federal quer? O governo federal quer que hoje o gestor de uma escola municipal de educação, ele seja um gestor que, além de ter sido selecionado por critérios de competência, critérios técnicos, ele está lá não só porque ele foi eleito, mas porque ele demonstra ter essas competências ao longo dos anos. Então, une a questão da eleição com a questão também da avaliação das competências desses gestores, né? Então, são particularidades que vão se pensando e que, ao mesmo tempo, não se pensa em como fazer. Então, o governo federal fala assim, é bem assim. É o seguinte, 5% do VAA vai ser dos 2,5%, e 5% dos 2,5% vai ser relativo aos gestores, porque são 5 indicadores dentro do VAA, então você divide os 2,5% por 5 indicadores, né? Então você tem ali uma porcentagem. Então, ali, naquele indicador, referente à gestão democrática, a seleção do gestor, se o município não tiver, ele não vai receber. Beleza. Agora, o município caindo às beiradas ali, sem recurso, sem gente na secretaria, sabe, assim, bem complicado. Como é que ele vai fazer uma seleção de gestor? Sem um corpo técnico, sem um sistema interessante que ajude e automatize os processos seletivos. Como é que ele vai fazer isso, gente? Entendem? Então, é meio que sempre o que a legislação faz com a gente. Eles fazem assim, eu quero que você dê conta aqui desse... Eu quero que você dê conta desse indicador aqui. Agora, como você vai fazer? Te vira. Tipo isso, sabe? Mas, enfim, são nuances que a gente enfrenta de todas as políticas educacionais e políticas públicas do Estado brasileiro, que não é lá tão fácil assim de conviver, né? Uma vez que todas as políticas, nenhuma tem monitoramento e avaliação, né? Então, já começa daí o erro. Mas, enfim, o fato é que esses indicadores, eles hoje estão sendo vistos com uma robustez maior, né? Só trazendo o que a Glau falou. Então, o VAA, que é esse valor, essa complementação, né, esses 2,5%, para ser atingido, você tem que ter 5 indicadores funcionando, né? Não é só mais a quantidade de aluno, né? Então, existem outras variáveis aí. E aí, o Fundeb, que vocês já devem ter ouvido falar que era Fundef, né? Porque Fundef, até ali a época do Fernando Henrique Cardoso, era Fundo do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, da Educação Fundamental. Depois que viramos o sistema de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio como educação básica, esses 3 níveis, então temos o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, você não tinha recurso nem assistência para a educação infantil,
e nem para o ensino médio. Porque o governo federal entendia que a educação infantil era dever do município e o ensino médio dever do Estado. Né? E aí isso mudou. Quando esses dois passam a fazer parte da educação básica, então o Fundeb ele passa a ser mais robusto, não só no sentido da sua porcentagem, mas também no sentido da sua ampliação à educação. E aí, algumas mudanças recentes é o incremento, né, da complementação da União. Então, é uma divisão orçamentária, gente, que eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, assim. Vou explicar bem sistematizado. Mas é assim. O governo federal ele tem um grande fundo que todos os estados repassam seus impostos para ele. É uma grande pizza. E aí ele vai recortando. Ele vai fatiando. Quer da educação, quer da saúde, quer... Blá, 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 blá. E aí, além o imposto que é repassado dos municípios para o Estado, do Estado para a União, é aquilo ainda que excede, não é o que o Estado precisa para se sustentar, tá? O Estado, que eu digo, é o ente federal. Então, esse que vai para o governo federal, para a União, ele é rateado, e aí depois ele volta para os entes federados. A gente sempre teve uma discussão muito grande sobre isso, né? Assim, essa questão da equidade, porque a gente tem a maior produção sul e sudeste, e geralmente o nordeste é para quem ia a fatia maior por conta da desigualdade, né? Norte e nordeste, né? E aí teve-se sempre muitas discussões em torno disso, né? E até que hoje nós temos um sistema mais equitativo. É o melhor dos mundos? Não. Mas é o que é mais justo, digamos assim, que é justamente um sistema voltado para esses indicadores. Então, esse repasse ele acontece à medida que os sistemas vão sendo preenchidos, a prestação de contas vai acontecendo, as escolas demonstram as demandas que têm, demandas reais, o monitoramento desses valores, o monitoramento, a fiscalização do gasto desses valores é algo que como é que eu posso dizer? Deve ser de transparência pública, deve ser de monitoramento da própria população, né? Então, enfim. Hoje o gasto com a educação é um gasto amplo, né? E aí, se você disser assim, mas o gasto com a educação é um gasto... Todo mundo diz que falta dinheiro na educação, né? Será que falta mesmo dinheiro ou faltam sistemas para a gente entender como é que está sendo gasto tudo isso? Porque, por exemplo, o sistema que a gente tem lá dos programas da escola básica não é o mesmo sistema que a gente entende os recursos que vão para a educação superior, né? Então, existem algumas discrepâncias ainda, algumas coisas para serem resolvidas, para serem interpretadas, para serem discutidas e refletidas, né? Hoje o Instituto Federal, que é onde vocês estudam, ele tem um financiamento muito mais robusto do ensino médio integrado, que é da educação básica, do que propriamente da educação superior. Então, enfim, nós temos essas nuances aí. E o próprio Instituto Federal, ele faz esse rateamento também, né? Os campi, eles entregam ali as suas coletas de dados, vem pelo censo, etc. e tal, a reitoria recebe, faz o rateamento, tem indicadores. O campus que é muito um exemplo do que se vive no governo federal, a nível nacional. Os campi que prestaram contas, que gastaram o orçamento, que mostraram que precisavam daquele orçamento para funcionar, etc. e tal, eles vão receber, vão gastar, mas sempre tem alguém controlando, tá? Então sempre tem alguém ali monitorando. O fato é que eu faço muito essa visão por ter sido gestora de um campus, né? Então, o que a gente tinha que ter? A gente sempre tinha que mostrar a demanda que a gente tinha para poder receber um recurso, para poder gastar esse recurso, para ter uma devolutiva para a sociedade. Então, é muito que a escola precisa fazer. Só que muitas das pessoas que trabalham da escola não têm essa visão, não têm essa sapiência, não têm esse know-how de entender como é que o financiamento funciona, quanto que vem para o Estado, para o município, para a escola,
quanto é gasto no programa tal, quanto é gasto no aluno tal, no aluno do perfil tal, do aluno do perfil tal, não tem, né? E aí, assim, aí a gente perde, muitas vezes a gente perde mesmo mais investimentos porque a gente não tem o conhecimento. Porque o acesso à informação a gente tem, mas a gente não busca, né? Então, isso é algo a ser pensado. Então, o Fundeb hoje ele ocorre pelo VAF, pelo VAT e pelo VAR. O que tem trazido aí a inobservância de alguns municípios e, com isso, o não recebimento geralmente é do VAR. Tá? E aí, de 2021 até 2026, houve um incremento aí do Fundeb passar de 10% a 23%, o que melhora consideravelmente esse repasse aí para os municípios e para os estados. Tá? Essas são as últimas novidades do Fundeb. Bom, agora vamos para a nossa atividade prática. Que a atividade não é muito difícil, não, gente. É uma atividade tranquila, fácil, inclusive, tá? Que é o seguinte: vocês vão pensar em dois cenários, tá? A gente vai começar no cenário 1. Hipoteticamente falando. Aqui, cenário 1. A prefeitura de um município recebeu recursos do FNDE para construir uma escola. E aí, você como gestor, você é gestor, vamos dizer que você seja o gestor, precisa monitorar o projeto aonde? No CIMEC. Esse meu mouse está ruim, né? Eu estou botando um risco em cima do nome, vocês precisam ver. No CIMEC. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não aumentou. Tudo bem. Opa, peraí, aumentou, mas eu saí da tela, foi isso? Está dando para ver, Alana. Tranquilo. Tá, pronto. Primeira, cenário 1. Construir a escola. Droga. Eu já disse qual era o sistema, né? Qual o sistema que vocês vão utilizar? Ai, gente, eu fiz agora a pergunta igual com a cor do cavalo branco de Napoleão. Olha só o que eu fiz. Oh, Jesus! Mas vamos lá. Qual é o sistema que vocês vão utilizar para colocar lá os... Como é o nome desse sistema? Eu quero o nome. O nome completo. Quero ver o poder de... E eu não vou voltar ao slide. Eu quero ver agora o poder de vocês de pesquisa, de proatividade, de abrir outra aba, de colocar lá CIMEC para saber o nome todo do sistema. Qual é o sistema que vocês vão utilizar para colocar os dados lá da construção da escola, minha gente? Vale, meu Deus, cadê esse povo? Paula? Não, Paula. Oxi! Não, sei não, Jesus amado. Sei não, Jesus amado. Renatinha respondeu, ó, logo abaixo do meu, no mesmo horário, inclusive, e as letras diferentes. Ela não copiou e colou, tá? Muito bem, Renata. Sistema integrado de planejamento, orçamento e finanças. Quais isso, né? De monitoramento, execução e controle. Monitoramento, execução e controle. Então, a construção da escola... tá. Não vou responder o resto, não, né? Agora eu vou dar a vez de vocês. E quais seriam os dados, gente, que a gente colocaria lá? Quais seriam? Me digam aí. O que é que vocês acham? Hipoteticamente. Vamos lá. Hipoteticamente. Planejamento da obra. O que mais?
Quanto é que tu cobra? Quanto é que o faltador cobra, sabe? Não, pode. A Glau, tu sabe já. Ok, então vamos lá. A gente vai fazer a construção de escola. Tá bom, cabelinho. Possivelmente dados sobre a licitação. O planejamento da obra, né? Onde será, quantos metros, a planta, a projeção, quando vai acontecer isso, quais seriam os custos efetivos, as etapas de cada custo, né? Materiais, insumos, etc. E aí a prestação de contas a todo momento, né? Cada etapa de trabalho, né? Boa, Glau. E no segundo caso? Vamos para o segundo caso. Esse é mais simples, né? A escola de vocês está participando de um levantamento de matrículas e dados da própria escola para os indicadores educacionais. Você deve garantir que os dados dos alunos e professores estejam atualizados. Nome, endereço, pele, etnia, idade, série, etc. Esses dados assim, né? Qual é o sistema que vocês vão utilizar? Todo mundo concorda com a Glau? Todo mundo concorda, né? Vocês são ótimos. É o EducaSenso. Então, deixa eu ver se vocês... Vou desafiar vocês. Quais são os dados que a gente precisa colocar no EducaSenso? Quais são os dados que vocês acham que a gente tem que colocar? Não vale falar o que eu já falei. Certo. Mas quais são esses dados? Nome. O que mais? O que a escola tem além de nome? Infraestrutura da escola, quantos banheiros, quantas salas, taranã. Formação dos professores, recursos financeiros, CNPJ da escola, endereço da escola, zona da escola, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu achei esse caderno aqui, muito... Gabriel, tu é demais. Eu achei esse caderno aqui, deixa eu compartilhar essa guia. É de 2019, então é óbvio que 2025, 2026, alguma coisa aqui vai mudar, mas é legal porque aqui tem um menu interativo, então você vai clicando aqui, ó, formulário da turma, o que é que tem no formulário da turma, né? Tipo de mediação pedagógica, presencial, semipresencial, à distância. A escola tem aqui dizendo quais são os dados e o que quer dizer cada dado, o que eles querem ver em cada dado que você vai coletar do censo escolar, tá? Isso, modalidade de ensino, então vai tudo aqui. Aí você tá na tela lá, né, do local de funcionamento diferenciado. Aí você, eu quero voltar lá para o formulário da turma. Você clicou lá em cima, já volta, tá? Aí eu quero voltar lá para o início do documento. Vem aqui, ó, na casinha do lado esquerdo superior, tá lá no menu de novo, tá? Então é legal porque isso aqui é um documento
o menu interativo, isso aqui. Uma pergunta, vocês saberiam fazer isso aqui em PDF? Um documento interativo? Sim ou não? Como é, professora? Vocês saberiam fazer um documento assim no PDF, com menu interativo? E para um, para outro, ó, do menu eu vou para o formulário da escola, vou para a identificação, volto para a página inicial, tudo dentro do documento, sem ter que subir e descer na barra de rolagem. Renata, nada que o tutorial não ajude, né, Renata? Isso, dá para fazer no Canva, dá para fazer no próprio Google, no Google Docs também dá para fazer, dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que separar de títulos, fazer o hiperlink, mas dá para fazer. Mas que bom que o Gabriel colocou que o Canva faz, né? Porque eu ia dizer que o Canva faz. Muito bom, muito legal. Gente, isso é um exemplo, é óbvio que a gente está falando disso dentro do censo, mas é um exemplo de tecnologia que muitas vezes a escola não faz, o secretário não faz, principalmente por não saber. Porque se você disser assim, mas isso aqui os professores não vão ver, ou os alunos não vão ver, ou os pais não vão ver. Gente, isso aqui é muito mais fácil de ver do que eu ficar passando essas, deixa eu ver quantas páginas tem aqui, ó. Essas 106 páginas. Muito mais fácil do que eu ficar vendo as 106 páginas. Eu vou procurar uma informação e eu hiperlinko essa informação, né? Pronto, já ia dar ideia, mas com vocês, né? Renata desenrola, Gabriel desenrola, então, a professora Paula vai passar uma atividade para vocês fazerem um documento interativo, tá? Um documento interativo. Aqui, esse aqui, ele, pelo formato, ele tá em slide, ele nem tá em texto corrido, ele tá em slide. E aí depois pediram, né? Só colocaram lá, joga imprime em PDF, né? Ele saiu nesse PDF. E aí fica legal, porque fica organizado, né? Bom, mas vamos para o conteúdo em si, né? Para a gente não perder o foco. Olha só, quais são os dados dos alunos que a gente pega lá no censo, né? Número do CPF, nome completo, data de nascimento, afiliação, onde nasceu, se tem necessidades específicas e qual é essa necessidade específica, né? Quais são os recursos para esse aluno específico. Que mais? Cor, raça. Daqui são dos responsáveis. Número do NIS, o maior nível de escolaridade concluída. Desculpa. O profissional da educação, desculpa. Responsável não, profissional da educação. Qual é a formação dele? Se ele tem especialização, mestrado, doutorado, quais são os outros níveis que ele tem curso de formação, etc. Gente, olha, é tanto dado, e assim, a gente que trabalha com pesquisa, a gente utiliza o que a gente chama de microdados, que na época eu trabalhei com os microdados do censo e o meu computador nem rodava, assim. Ele parava, eu tinha que parar tudo para abrir a planilha, para rodar os dados do censo. Porque são muitos dados. Imaginem os dados de cada aluno do Brasil inteiro. Né? Hoje, pela LGPD... O que é LGPD mesmo, gente? Que eu esqueci agora. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, os microdados, eles ficam restritos e as informações não vão completas por conta mesmo do resguardo da informação pessoal do sujeito, mas a gente tem uma gama de informações que vêm do censo que pesquisadores utilizam para iniciarem políticas públicas, para justificarem uma complementação do Fundeb,
para indiciarem municípios por fraude, sabe? Então, assim, a gente não tem uma noção da importância do trabalho que a gente faz como secretário escolar e aonde ele vai desaguar, aonde ele vai, como ele vai chegar lá na ponta, né? Então, assim, o Educacenso, ele traz muitos dados, né? Não são dados só obrigatórios para o financiamento em si, mas são dados também para políticas públicas, são dados para monitoramento das contas dos municípios, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. São dados que alimentam também os indicadores do Plano Nacional de Educação, né? PNE, a gente vai ver um pouquinho mais do PNE lá em gestão, e indicadores e metas também. Então, a gente sempre precisa ter uma base de dados robusta e fidedigna, tá? E aí chega no ponto que eu quero trazer e finalizar com vocês. Compartilhar esse guia aqui, voltar aqui para a apresentação, que é para recapitular, para a gente entender bem. Deixa eu voltar aqui, voltei. Para a gente entender bem tudo isso que foi dito aqui, tudo isso que nós consideramos aqui. E aí, gente, um ponto, né? Assim. Quando a gente fala na base de dados do Educacenso, é uma base que ela alimenta sistemas e programas e políticas nacionais, estaduais, municipais, etc. e tal. Depois, a gente consegue um relatório dos dados que foram enviados da escola, tá? Mas, e aí eu quero fazer essa pergunta, né? Possivelmente o Lau vai responder. A escola se preocupa em ter uma base de dados própria dela mesma? A escola tem uma base de dados dela? Aí essa pergunta vai retroagir. O município tem uma base de dados com todos os dados de cada uma das suas escolas? A Quirais tem. A Quirais tem. Mas não é algo que a gente possa dizer todas têm. Porque isso é muito individual de cada sistema e de cada escola. E isso é muito mais possível de fazer as coisas acontecer, porque eu tenho dados concretos de quantos alunos, quantos com necessidades específicas, em quais localidades, em quais escolas, com quantos professores. Então, assim, hoje, se o gestor que ele quer ser assertivo, se o gestor quer tomar boas decisões, se eu quero viabilizar boas decisões para a minha escola, para o meu município, eu preciso ter uma base de dados. Eu preciso ter uma base de dados. A gente não toma decisão em torno do que a gente acha, em torno do que é o nosso sonho, em torno do que é uma filosofia. Não, a gente toma decisão com base em dados. Vocês já ouviram falar em aprendizagem baseada em evidências? O que é isso? É eu chancelar que o menino aprendeu, com base em quê? Em dados. e em dados que ele me mostre que ele aprendeu. E aí pode ser de várias formas, né? Pode ser por uma prova, pode ser por uma observação, pode ser por um questionário, pode ser por várias formas. Mas o fato é esse, né? Então, hoje, nesse mundo do data science, desse mundo do baseado em evidências, né? Desse mundo esse mundo high-tech que nós estamos, ter uma base de dados é uma condição sine qua non mínima para as coisas acontecerem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês estão saindo esse ano como secretários escolares e vocês têm a responsabilidade de validarem dados da escola que vocês estão lotados. Quando não, às vezes duas, né? Vocês têm essa responsabilidade, é o papel de vocês. Ah, Lana, mas tem uma festinha e eu vou... Não, o seu papel é fazer os dados acontecerem bem, serem bem interpretados, serem coletados, serem dentro da escola.
É óbvio que a gente tem outras atribuições, a gente se envolve com outras coisas que a gente gosta, etc. e tal, mas não tirem de vista o que é a atribuição essencial de vocês. Se a escola não tem dados, nenhum gestor, por melhor que ele possa ser, ele consegue recurso, projeto, parceria para a escola. Não consegue. E uma boa gestão só acontece se tem uma boa parceria com os colaboradores. Um bom gestor, ele não é bom sozinho. Na verdade, o bom gestor, ele é bom porque a equipe dele é ótima. Aí ele é um bom gestor. Entendeu? E vocês são a equipe. Né? Às vezes até eu equipe. Então, vocês têm essa responsabilidade de minimamente gerenciarem uma base de dados. Então, dica que eu deixo. Aprendam a mexer no Excel. Passe a atividade para vocês mexer no Excel, Paulinha. Saibam fazer gráficos também. Saibam fazer correlações estatísticas. Surgiu um burburinho dentro do curso desde o ano passado. Estatística. Gente, estatística ela é fundamental. Porque você manda o Excel fazer, mas o Excel não faz se você não souber mandar certo. Então, se você souber que precisa mandar ele calcular a média e você fizer a fórmula da adição, ele não vai calcular. Mas se você souber como é a fórmula da média, tá beleza. Porque você colocou lá, você sabe o que ele está fazendo, tá tudo certo. Você não vai ser surpreendido pela máquina. Né? Então, você precisa saber Excel, você precisa saber minimamente estatística, você precisa ter uma noção de coleta de dados, quais são os dados, precisa saber da LGPD, né? Então, quais são os dados e como eu armazeno esses dados, quais são dados que são de confidencialidade, né? Poucas pessoas podem ter acesso. Então, vocês precisam ter um perfil ético muito ligado ao que a legislação prediz. E um perfil técnico muito ligado ao que os sistemas informatizados podem fazer por vocês. Certo? Então, eu sei que todo mundo conhece o GPT, o ChatGPT, né? Eu sou assinante do ChatGPT. Eu conheço super bem, meu amigão, né? Tudo que eu preciso, eu peço ele me dá, né? Assim, um negócio muito bom, surpreendente. E o ChatGPT pode ser nosso aliado, né? Então, você não sabe como gerar um relatório, você não sabe como iniciar uma conversa, você não sabe como fazer um parágrafo pedindo uma coleta de dados, você não sabe como fazer uma fórmula no Excel. Você pede o ChatGPT que ele faz para você. Ele é muito amigão, é muito legal, né? E aí, assim, planilha Excel, mínimo de estatística, saber da legislação desse perfil ético, ter proatividade. Não espere o censo acontecer para você fazer sua base de dados. A base de dados tem que ser feita assim que você chega na escola, se já não tiver um anterior. Tenha cuidado com os dados que precisam ser atualizados à medida que o EducaCenso também pede esses dados, né? Então, por exemplo, os dados do EducaCenso são os dados mínimos que vocês têm que coletar. Existiriam outros dados que vocês poderiam coletar para melhorar as decisões da escola? Vocês poderiam coletar, né? Por exemplo, alunos, o horário de trabalho do pai, do responsável, né? 2 campos lá, né? Pai ou a mãe, o responsável. É diurno, é integral, é manhã, é tarde. É um dado que, por exemplo, o censo ele não pega, mas é um dado importantíssimo para a gente saber qual é o dia e o horário que a gente faz uma reunião com os pais dos alunos e vai dar maior audiência. E possivelmente pode dar maior audiência, né? Ou quando o professor precisa chamar o pai daquele aluno específico, né? Qual dia, qual horário da secretaria tem esse dado? Então, isso é algo assim exponencial. E essa é uma fala que eu estou fazendo com vocês, meninos e meninas, que eu não fiz na turma anterior e me arrependo amargamente, né? Essa questão da base de dados, do data science, eu fui me equipando mais no final do ano e aí eu não tive tempo hábil, né, de falar com os meninos sobre isso, né? Mas é importantíssimo que vocês assumam essa responsabilidade, tá? Então, recapitulando, para a gente encerrar bem, né, encerrar assim com a sensação de que a gente fez a coisa certa hoje à tarde, né? A gente conseguiu atingir aqueles objetivos lá de apresentar os sistemas e entender a importância deles. Primeiro, cada sistema traz uma importância e um benefício também para a educação pública. Então, os sistemas existem para serem preenchidos.
para acontecerem, tá? 2, refletir como esses sistemas podem melhorar a gestão educacional na prática. Então, o sistema ele não existe só para ser bonito, só para ser uma medida de transparência dos investimentos. Não, ele existe para saber como é que a gente pode melhorar a gestão da educação realmente ali, no aqui e no agora. 3, precisamos ter habilidades para o uso correto das plataformas, para o uso correto dos softwares, para o uso correto dos sistemas. E utilizar esses sistemas, esses softwares a nosso favor. Sempre. E o último ponto. Não ter medo de vivenciar a plataforma. Não ter medo de vivenciar aquele sistema na prática. Porque muitas vezes é assim que a gente aprende, né? Já vivi algumas situações de formação da Educacenso e que, assim, as formações eram cansativas, expositivas, e ninguém fazia na prática ali, né? E aí, quando chegava na escola, tinha um monte de dúvida e tal. É assim mesmo. Por mais formação que você tenha, por melhor que seja a formação, sempre quando você for fazer, vai gerar uma dúvida. E aí você não pode ter medo. Você tem que ser assertivo. Você precisa, na verdade, pensar logicamente. Ok, eu estou aqui no sistema. Tem um manual? Tem um slide que eu posso ver? Tá, eu vou aqui para outra página, pesquisar esse erro, ver se alguém também teve esse erro. Tá, vou aqui no GPT, perguntar se eles sabem. A gente tem que ter essa visão do além. A gente tem que pensar na solução do problema, tá? E aí a gente não pode ter medo. Né? Se a gente achar que vai errar na senha, por isso eu não vou entrar, né? Eu não quero entrar no sistema, etc e tal. Então, enfim, o computador não engole a gente. Né? Ele é um ser inativo. Né? Na verdade, ele nem é um ser, é um objeto. Então, ele tem uma lógica para responder como uma máquina. Ele não vai fazer nada que uma máquina não faça. Então, se você der um comando a ele de um clique de enviar, ele vai enviar. Se você der um clique de fechar, ele vai fechar. Então, a gente só precisa entender aonde que eu estou clicando. Onde é que eu preciso clicar? Deixa eu entender. Enfim. É isso. Né? A gente finaliza por aqui. Vocês tiveram poucas dúvidas hoje, né? Assim, todo mundo sabe quase tudo já. Fico muito feliz por isso. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, ou com a professora Paula, ou com o colega mais experiente de vocês de sala de aula, ou com o chat GPT, com o que vocês preferirem, ou com o Google, tá? O importante é não ficar na dúvida, não ficar sofrendo, não ficar temendo o que não se conhece. Ok? E aí fica aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, a gente fica à disposição, tá? É interessante, né, Alana? Porque você olha o título dessa disciplina, Informática, Sistemas Escolares, e você pensa, é pura informática, eu vou trabalhar só com planilha. E aí você começa a estudar e você vê que a coisa é muito mais integrada do que você nem sonhava que era, né? E aí você estuda direito, você estuda indicadores, você estuda as políticas. Então, pena que a disciplina só duram 2 semanas, né? Essa são disciplina de 20 horas. Mas é uma oportunidade interessante para ver quanto que o secretário trabalha e a importância desta criatura dentro da escola, né? Sem ela, não há, né? Não há aluno, simplesmente. E não há recurso, né? E aí você conseguiu demonstrar, e assim, claro, são muitos sistemas, bom seria se a gente conseguisse entrar em todos, mas a gente não tem nem acesso, porque não tem login, né, para eles, mas você conseguir passar, né, se overview, a cara do professor Igor. E eu agradeço demais a sua presença, a sua colaboração, né? Você
É uma pessoa muito, muito importante, uma pessoa que eu admiro muito, tanto como pessoa, como profissional, né? E queria só que vocês dessem umas palminhas aí, né, para a nossa querida e eterna professora. Yay! Obrigada, amiga. E aí eu deixo para os colegas, né, se quiserem fazer alguma consideração, algum agradecimento, alguma pergunta, ou simplesmente dar tchau. Professora diferenciada, isso aí, viu? Top, Obrigada. top, top, top. E é porque vocês não tiveram prazer hoje de ver o João, né? Eu vim para o campus porque eu não ia conseguir dar uma aula em paz, porque João agora quer subir onde eu estou, né? Quer sentar no colo, pega o microfone, canta uma música, dá bom dia para todo mundo, tá uma casa, assim, não me deixa mais quieto. Já dá para te substituir. Vou pedir para ele dar uma aula para vocês, viu? Ótimo. Aí, é lindo, João, maravilhoso professor, ótimo professor, parabéns, Alana, muito bem. É isso, Alana. A Aline estava ali escondidinha, né? É. Ok. É isso, eu agradeço mais uma vez, deixar o povo descansar agora, né? Brigadão, brigadão, brigadão mesmo, e até já já. Viu? Pessoal, tchau, tchau, descansem, vão agora fazer a atividade, tá? Fazer lá o formulário para pensar na entrevista, beleza? Em pé. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.